Olá, meu nome é Regina Meinardi, do ateliê Regina Meinardi, em Vitória, no Espírito Santo. Aqui nós fazemos desde a parte de cursos até encomendas. Trabalhamos com a maior parte da confeitaria artística, bolos decorados, biscoitos, cookies, bem casados, chocolates, macarrons, enfim, uma gama bastante grande de produtos, né? Tanto para encomendas quanto para os cursos também. Eu comecei a fazer bolos, eu tinha mais ou menos 16 anos, na cozinha da casa da minha mãe. Família de italiano, a gente passava mais tempo na cozinha do que qualquer outro lugar. E a minha paixão foi crescendo daí. Eu sempre gostei muito das artes, então gostava de desenhar, pintar, e fui fazer faculdade de artes. Hoje eu sou formada em artes plásticas, e isso me ajudou muito a compor meu trabalho, porque a gente tem noções de cores, mistura de cores, né? Também de proporções, então isso me ajudou muito nesse meu processo, para o meu trabalho que eu desenvolvo hoje. Bom, aqui hoje eu vim trazer para vocês uma receita bem versátil de suspiro recheado. Nós vamos fazer um recheio à base de limão siciliano. Esse recheio vocês podem até usar para rechear um bolo, que fica bem saboroso também. O suspiro te permite vocês criarem depois outra variedade de produtos. Eu posso fazer mini suspiros, eu posso fazer placas para me montar torta, e mesmo suspiros recheados, que a gente pode variar o sabor e fazer para aniversários, batizados, casamentos também. Então vocês podem aí estar criando uma linha com uma única receita, né? Eu utilizo o merengue suíço. Eu prefiro, eu acho que o merengue fica bem mais saboroso, não fica açucarado, ele é uma receita que deixa a textura dele assim, como você coloca na boca, ele derrete na boca, fica muito saboroso mesmo. Acho que vocês vão gostar bastante da receita. Bom, para fazer o nosso merengue, nós vamos precisar de açúcar refinado, peneirado por 3 a 4 vezes, para que ele fique bem fininho. E um bom açúcar também é importante. Aqui eu tenho claras, pode ser pasteurizada também. Cremor de tártaro, que vai servir para me deixar o meu suspiro mais branquinho e mais seco. Ele vai secar mais rápido e não vai ficar aquele grudezinho dentro do suspiro que às vezes acontece de ficar, quando a gente não utiliza. E casquinhas de limão siciliano, porque estou fazendo um recheio à base de limão siciliano, mas vocês podem usar também o Tahiti, tá? Raspinhas de laranja, se vocês quiserem fazer sabor laranja. Vocês podem variar aromatizar com outras coisas também. Por exemplo, aquela pastinha de café que eu ensinei na aula de modelagem, que eu ensinei vocês a fazerem, vocês podem aromatizar o suspiro com essa pastinha de café, vai ficar um suspirinho sabor café. Aqui eu tenho, para a minha receita, eu vou precisar uma parte de clara para 3 partes de açúcar. Eu não vou medir por ovos, unidade de ovos, porque às vezes vocês podem comprar ovos pequenos, outra pessoa pode comprar ovos maiores, e aí o peso vai dar diferença. Então, se vocês usarem uma medida, por exemplo, uma xícara, um copo, uma taça, sempre uma de clara e 3 de açúcar. Não importa que medida vocês forem usar, tá? Sempre assim, a mesma medida, uma de clara e 3 partes de açúcar. E uma colher de chá, para cada xícara, né, de clara, a gente vai utilizar uma colher de chá de cremor tártaro, que nós vamos colocar depois que o nosso merengue bater. Bom, eu vou colocar o meu açúcar já peneirado e a minha clara. A clara precisa estar em temperatura ambiente, tá?
Primeiro eu vou, antes de ligar o fogo, vocês vão mexer bem, misturar bem essa clara com esse açúcar. É importante que essa chama do fogo não esteja muito alta, porque eu não quero fazer um omelete de clara. Eu quero apenas aquecer para que esse meu açúcar dissolva por completo. Agora eu vou ligar. Em fogo baixo. Não sei se dá para escutar o barulhinho do açúcar quando eu passo a colher. Quando ele começa a aquecer e vai chegando aos 60 graus, eu já não escuto mais o barulhinho dos grãozinhos quando eu raspo a colher. Aqui nós vamos mexendo delicadamente para que esse açúcar vá dissolvendo. Eu não posso parar de mexer, porque se eu paro de mexer, a minha clara vai cozinhando no fundo da panela. Então é importante sempre mexer. Não pode bater também, vocês não vão fazer clara em neve. Então é só mexer delicadamente. Esse açúcar dissolver. Quem tem termômetro pode colocar o termômetro e medir, tá? Até chegar aos 60 graus. À medida que eu vou aquecendo, a clara vai perdendo essa viscosidade que ela tem, né? E ela vai ficando um pouco mais líquida. Não esqueçam do fogo baixo. Aqui eu já não escuto mais os meus grãozinhos de açúcar. Para você ter certeza, você pode pegar um pouquinho, ó, e passar entre os dedos. Se você sentir ainda um pouquinho do grão de açúcar, você deixa um pouquinho mais, para que ele termine de dissolver todo. E depois nós vamos levar para a batedeira e bater por aproximadamente uns 10 minutos. Aí nós vamos acrescentar o cremor de tártaro, tá? E as raspinhas de limão, por último, já fora da batedeira. Porque se eu coloco a raspa antes, ela pode amargar. Então, eu não vou bater na batedeira, só vou agregar no final. Olha, eu já não sinto mais os grãozinhos de açúcar. Não sinto mais. Então, agora a gente vai desligar. E vamos levar para a nossa batedeira. Vou despejar agora na minha batedeira.
E vou bater por 10 minutos. Até que ele comece a esfriar. Eu vou bater com o meu batedor Globo. Nós vamos bater até que ele fique bem branquinho e na textura para a gente poder colocar no saco de confeitar. Então nós vamos bater aproximadamente 10 minutos e no final eu vou mostrar para vocês o ponto certinho. Aqui agora eu já quase tenho ele no ponto. Eu vou acrescentar, vou diminuir a velocidade aqui, vou acrescentar o meu cremor de tártaro. Vou dar mais uma batida. Pronto. Olha, esse é o ponto. O pico não cai, tá? Fica bem firme. Vocês podem até cobrir bolos também com essa cobertura, mas aí não precisa colocar o cremor de tártaro, tá? Cremor de tártaro só mesmo quando for preparar o suspiro. E agora a gente vai acrescentar as nossas raspinhas de limão. É essa hora que eu vou saborizar o meu suspiro. Ou colorir também, se vocês quiserem ele colorido, é nessa hora que vocês vão fazer. Cores claras, vocês podem estar usando o corante em gel. Para cores mais escuras, eu prefiro o uso do pó, porque eu não posso agregar muito líquido nessa, para não tirar o ponto do meu merengue. Então pode ser o em pó também. Então agora eu vou acrescentar a minha raspinha de limão. E vamos trabalhar com ele. Bom, aqui eu vou colocar meu merengue, meu saco de confeitar com bico pitanga. Se vocês preferirem, pode ser um bico liso também. E eu vou fazer as minhas rosetas. Tentem sempre deixar esse biquinho final para dentro, para que ele fique bem redondinho. Se você tiver dificuldade em fazer essa volta, faça o desenho do círculo no papel manteiga. Essa minha forma está forrada com uma folha de papel manteiga. De preferência para formas baixas, tá? Para que o ar quente circule melhor e ele seque, porque o suspiro ele não vai assar, ele vai secar. Então eu preciso a minha forma baixa é melhor para que ele seque por igual. Quem não tiver uma forma baixa pode usar as costas da forma
Também dá um ótimo resultado. Então, eu vou fazendo. Eu posso colorir esses meus suspiros. Eu posso agregar algum tipo de confeito. Para quem quiser fazer pirulito, é só colocar o palitinho. Coloca o palitinho e assa com o palito. Uma receita de 1 xícara de claras para 3 de açúcar rende aproximadamente 30 suspiros recheados. Um tamanho mais ou menos de 4,5 centímetros de diâmetro. 4, 4,5, até 5 mais ou menos. Então aqui eu posso colocar alguns confeitos. Se é uma festa de criança. Aí vai da imaginação de cada um de vocês. A gente tem confeito de coração, de estrelinha. Aqui eu tenho glitter, que a gente adora um brilho. Então, vamos colocar aqui o nosso glitter também. O glitter eu faço assim, eu pego o vidrinho do glitter, coloco o filme plástico nele e furo com uma agulha ou com araminho, faço furinhos. E aí eu vou jogando em cima aonde eu quero. E assim ele cai em uma quantidade sem exagero, né? E eu consigo fazer com que esse meu glitter renda mais. Sem exageros, né? Vou colorir um pouquinho, para vocês verem. Posso fazer matizado, usar 2, 3 cores. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Vou colorir aqui dentro mesmo. Vou colorir de amarelo. Eu começo no centro e dou a volta completa. Centro, giro, centro, giro. Paro de apertar e puxo para baixo. Se vocês quiserem fazer pequenininho, aperta, encheu, para de apertar e puxa. Aperta, para e puxa. Aperta, para e puxa. Aperta, para e puxa. E eles vão ficando pequenininhos, tá? E aí vocês podem fazer vários de várias cores, matizado. Ficam lindos para colocar em saquinhos, em caixinhas, em potinhos. Aqui eu colori de uma outra cor. Aqui estou usando o mesmo saco, então, como eu tinha uma cor de fundo amarela, ele ficou matizada. Eu posso colocar os confeitos coloridos, aí eu vou usando a minha criatividade de acordo com o tema também que vocês forem fazer para o seu cliente. Glitter.
Aqui eu colori um pouquinho de verde no meu cartuchinho que eu ensinei na aula passada, na aula do food com a modelagem. Eu vou cortar aqui um V. Tiro aqui e aqui. Tem um V, que eu vou fazer uma folhinha. Se eu quiser fazer só umas rosetas e acrescentar uma folhinha, olha, eu já tenho um tema para uma festa de jardim, né? Que eu posso estar fazendo para o meu cliente, de lembrancinha. Ou mesmo para a mesa, né? Bom, e assim vocês vão fazer, vão preencher, vão utilizar todo o suspiro que vocês fizeram, vão levar para o forno. O forno é muito importante, que ele não... ele esteja na temperatura mínima do seu forno, tá? Então, naquele mais baixinho mesmo que você tiver, porque os fornos são diferentes, né, dependendo da marca, bem baixinho. E com a porta entreaberta. Coloquem alguma coisa na porta, um cabo de uma colher de pau, um pedaço de papelão, coloquem na porta uma forminha de empadinha, para que ela fique entreaberta, porque o suspiro tem que secar por, no máximo até uns 100 graus, não pode passar disso, senão ele vai acabar assando, vai ficar escuro, né? E não é isso que a gente quer ele mais clarinho e que ele realmente fique sequinho por dentro, mas que não perca a coloração. Então eu preciso desse forno bem baixinho. Então não precisa aquecer o forno para colocar. Vocês vão ligar o forno no mais baixinho e já vão colocar a forma lá dentro, tá? E vão olhando. Pode colocar, se o seu forno tem 2 grades, pode colocar mais embaixo, mais em cima, e você vai trocando as formas de lugar, tá? E assim que ele estiver bem sequinho por baixo, aí você pode retirar do seu forno, ok? Bom, agora a gente vai fazer uma receita de brigadeiro de limão siciliano para rechear os nossos suspiros. Vocês podem utilizar essa receita também para rechear bolos bem casados, biscoitos, fica muito gostoso. E o sabor vocês podem colocar depois um sabor diferente se vocês quiserem usando a mesma receita. Então aqui eu tenho, vou colocar na minha panela, uma lata de leite condensado, 395 gramas. Pode usar também essa receita para fazer um brigadeiro de limão siciliano. Só que a gente vai precisar de um espessante. Pode colocar uma colher de farinha de trigo, que aí você vai ter um brigadeiro de enrolar. Então aqui eu agora vou acrescentar 200 gramas de creme de leite. E vou levar ao fogo. Aqui eu tenho raspas de limão siciliano, que eu vou utilizar para me aromatizar. Só que eu vou colocar no final, para ele não amargar. E aqui eu tenho uma pasta saborizante de limão siciliano. Quem não tiver, não tem problema, não precisa usar. Pode acrescentar um pouco mais de raspinhas de limão. Aqui eu usei 1,5 limão mais ou menos. Vocês podem estar usando 2 limões. Pode fazer com limão Tahiti, quem não achar o limão siciliano também. Aqui a gente vai ligar o fogo. A gente vai com ele mexendo até o ponto de brigadeiro mais mole, sem ser no ponto para enrolar, né? A gente vai tirar um pouco antes. Então, vou mexendo aqui, quando chegar no ponto, eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu já cheguei no ponto, vou mostrar aqui para vocês verem, olha. Quando ele cai todo de uma vez. Olha, de novo. E cai todo de uma vez só da minha colher. Então, agora eu já tenho ele no meu ponto para mim acrescentar tanto a raspa
minha raspa de limão. Gente, vocês não fazem ideia o cheirinho desse brigadeiro. E agora eu vou acrescentar o meu aroma. Quem não tiver não tem problema, não precisa, tá? Mas ele dá um toque especial, um pouco mais de sabor, né? Ele vai dar uma corzinha também. Lembrando que todas as receitas, toda a descrição, vocês vão encontrar no material do e-book do Contém. Tá? Bom, agora a gente vai passar por uma travessa. Para esfriar. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Agora eu vou colocar um filme bem aderente ao meu recheio. E vou esfriar que ele esfrie para mim poder rechear o nosso suspiro. Então aqui eu coloquei em cima do meu recheio o filme, tá? Eu vou colocar em cima, bem em cima da minha massa mesmo. Eu não é para colocar ele por cima, deixando o filme longe do meu recheio. O meu recheio está quente. Se eu deixar ele por cima, eu vou criar calor, com o calor de baixo, ele vai formar gotinhas de água e vai umedecer meu doce. Então, o que eu faço? Eu coloco bem aderente à minha massa. Isso não só para recheio, como para massa de brigadeiro, vocês podem fazer da mesma forma, tá? Ele conserva melhor a minha massa. Então, aqui eu já coloquei uma massa que eu já tinha feito, já fria, coloquei na minha manga de confeitar, tá? Não preciso de bico, se vocês quiserem usar um bico perlé, pode também. Eu só cortei a ponta e eu vou rechear os meus suspiros que já estão assados. Esse eu fiz antes, já está assado aqui. Olha, ele é bem sequinho, a parte de trás. Ele é bem delicado, mas dá tranquilamente pra gente rechear e montar os nossos suspiros. Então aqui eu posso fazer, vou preencher com o meu recheio, venho com a minha outra metade delicadamente, gente. Não apertem com força, porque ele vai quebrar, ele é muito delicadinho. Então, ó, devagarinho eu vou apertando para que o recheio chegue um pouco mais na borda. E olha, um recheio, uma quantidade razoável, para mim poder sentir o sabor também do suspiro. Quando vocês forem fazer esses com confeitos, não precisa colocar as duas metades com confeito. Vocês podem colocar uma metade sem confeito e uma metade com confeito. Como vocês vão embalar, essa parte que fica embaixo vai ficar melhor, ficar lisinha, né? Então, vocês façam só na metade ele decorado. Então, eu vou confeitar, rechear. Esse recheio vocês podem variar o sabor, de frutas vermelhas com o suspiro cor-de-rosa, como se fosse o macarrão. O macarrão, cada cor não é um sabor diferente, vocês podem fazer assim com o suspiro também. Cada cor, um sabor diferente. Olha que legal. E recheios cítricos ficam muito bem, combinam muito bem com o suspiro.
porque o suspiro é bem docinho, e quando eu tenho um recheio mais cítrico, combina bem os dois sabores, né? Eu fico com um sabor mais balanceado, sem ser muito doce. Aqui. Então eu posso utilizar os confeitos que eu quiser, posso colorir, posso matizar, vocês vão criando à medida que o seu cliente pedir, né? Dependendo da decoração, do tema da festa. As crianças gostam muito do recheio de brigadeiro, vocês podem fazer com recheio de brigadeiro, tá? Vamos para a embalagem. Acho que aqui vocês já conseguiram ver bem os nossos suspiros. E eu vou embalar. Então aqui para embalar, eu tenho o meu papel celofane, tá? Eu compro já cortado, mas vocês podem cortar. Aqui ele tem 18 por 15, se vocês quiserem cortar em casa, né? Pode ser o papel poli também, esse é celofane mesmo. Então eu vou colocar o meu suspiro aqui. Se vocês tiverem uma etiqueta, vocês vão poder colocar a etiqueta, que é super bacana, porque aí vocês vão ter o nome de vocês no produto, com telefone. Então, vocês vão fazer para uma festa, quem provar e gostar, vai entrar em contato com vocês. Então, aqui eu coloco a minha etiqueta, ou então uma etiquetinha sem nome mesmo, se vocês ainda não tiverem a etiqueta de vocês, tá? Ou um durex. Mais um. Para lembrança de maternidade e batizado, eles ficam lindos. Vocês vão usando a criatividade de vocês. E eu quero ver vocês fazendo suspiros lindos. Aqui eu tenho a fitinha. Eu gosto sempre de esperar um pouquinho o recheio secar antes de embalar. Como aqui a gente já está fazendo já todo o passo a passo para vocês, né? Para não demorar muito. Então vocês deixem secar um pouquinho para que ele não, quando você for embalar, ele não grude muito no celofane. Aqui eu já embalei. Vamos colocar o nosso lacinho. As fitinhas vocês vão colocar de acordo com a cor da festa. Olha, eu vou mostrar como que eu faço a amarração. Vou pegar esse maiorzinho aqui. Para que o lacinho saia todo assim para frente. Né, com as pontinhas todas para frente. Porque às vezes a gente vai dar laço, o laço fica torto, uma ponta para lá, outra ponta para cá. Então vamos lá, olha. Centralizo, tá? A ponta do meu lado direito vai ficar por baixo e a ponta do lado esquerdo por cima. Assim, vou fazer um X. Aí eu faço um nó. Vocês estão vendo que a ponta que estava no meu lado direito passou por baixo e saiu deste lado. E a ponta do lado esquerdo está aqui, ó. Agora, eu vou fazer um arco com a ponta que está do meu lado esquerdo e o outro arco com a ponta que está no meu lado direito. O arco do lado direito vai passar sobre o esquerdo. Eu vou puxar.
E as minhas duas pontas vão ficar para frente. Só ajeito aqui, isso. Tá? Aí eu corto o excesso, se eu tiver algum excesso. E eu tenho os meus suspirinhos embalados. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita, que vocês façam muito sucesso com esses suspiros, vocês façam muitas criações, que eles ajudem você no Faça e Venda aí, para vocês conseguirem agregar valor aos seus produtos e que traga muita sorte para vocês. Eu gostei muito de estar aqui, agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigada ao Contém pelo convite para participar desse congresso, vai ser um sucesso, está sendo um sucesso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, nos procurar nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, vocês podem procurar por Regina Meinardi. Eu vou estar aqui para responder qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada e até a próxima.